Antes de chamar o Flávio Ataliba, que é professor da FGV IBRE, a FGV fez ele é economista, né, pesquisador da FGV IBRE, fez uma pesquisa muito interessante sobre como o impacto se dá de formas diferentes dependendo da região do país. Eles dividiram o mapa do Brasil, o norte tem risco alto. Veja que o Tocantins está pintado de verde escuro, mas deveria ser verde mais claro, né? Faz parte da região norte do país, houve um erro, mas só corrigindo, fazendo essa ressalva. Então, o norte tem risco alto, o risco socioeconômico por região é o título, né, desse mapa. Então, risco alto, norte, nordeste, risco alto e muito alto. Veja que são as regiões mais pobres do país e também as mais suscetíveis aos impactos do tarifaço. A gente vai explicar o porquê disso. Centro-oeste tem risco baixo, é onde está o coração do agro. Eles têm uma pauta mais diversificada, exportam para mais países, principalmente a China, não ficam tão vulneráveis ao tarifaço americano. Sudeste, risco baixo a médio e sul, risco médio. Isso também depende da lista de exceções. E aí tem uma outra tela que a gente separou também por vulnerabilidade regional ao tarifaço. Olha, Sudeste, grau de exposição, isso já considerando o cenário com as exceções, né? Grau de exposição às exportações para os Estados Unidos. O Sudeste tem uma exposição muito alta, mas o valor adicionado das exportações é alto, porque tem manufaturas, tem petróleo, mas, em compensação, o impacto estimado do tarifaço é leve a moderado. No Sul, que tem um grau de exposição moderado, o impacto é forte. A gente vai entender por que disso. O Nordeste tem uma alta exposição às exportações americanas e o impacto estimado do tarifaço muito leve. Centro-Oeste, impacto estimado, né, de baixo, porque é principalmente agro, e Norte moderada, leve a moderado, impacto estimado do tarifaço. Vamos entender, então, o que exatamente querem dizer esses mapas e essas telas e por que as diferenças com Flávio Ataliba, que é pesquisador da FGV IBRE. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui. Eu queria que o senhor começasse explicando por que esse impacto, por que o tarifaço atinge de formas diferentes regiões diferentes do Brasil. Veja que quem exporta mais o Sudeste e acho que o Sul também, né, são os que mais exportam para os Estados Unidos, mas serão menos afetadas. Por quê? Bom dia, Amanda, e bom dia a todos aqueles que estão acompanhando o canal UOL. Tá? Um ponto fundamental é entender qual o grau de exposição que essas regiões elas terão em relação ao tarifaço do Trump. E como é que você avalia por essa exposição? Avalia-se examinando quanto da composição das exportações cada região destinadas aos Estados Unidos. Então, como você muito bem colocou, por exemplo, a região sudeste, por 22% da pauta de exportação total da região sudeste é destinada aos Estados Unidos. Já a região nordeste, por volta de 11%, a região sul, 9,5%, o centro-oeste é uma exposição bem mais baixa, a mais baixa do Brasil, ali 3%, e a região norte por volta de 4%. Então, esse elemento que calcula grau de exposição, ele já dá exatamente a intensidade do impacto que o tarifaço possa ter na região. Um outro elemento que nós consideramos é a diversificação da pauta de exportação. Então, quando você tem uma pauta muito diversificada, evidentemente que o poder do choque em afetar aquela região já é bem menor, porque consegue diluir esses efeitos e, em grande parte, a diversificação permite com que aquela região ou aquele estado possa já encontrar outros canais de exportação. Então, no caso, por exemplo, quando você tem uma região que é uma pauta determinada por poucos produtos direcionada ao mercado americano, o tarifaço, evidentemente, vai incidir sobre esses poucos produtos e a capacidade de reação para outros mercados acaba sendo menor. Você muito bem colocou, antes aqui da nossa conversa, que esse processo de busca de novos...
Opa, a gente está tendo um probleminha na nossa conexão, acho que falhou, né? A gente vai tentar restabelecer essa conexão com Flávia Taliba, né? Acho que ele estava mencionando, por exemplo, o café e a carne, na visão do governo, teriam uma capacidade inicialmente maior de redirecionar esse produto para outros mercados, porque são commodities, mas aí você vai fazer o outro lado, né? O jornalista sempre tem essa missão, esse dever de, opa, o governo falou uma coisa assim, aqui, vamos ligar para o outro lado, ligar para os setores afetados nesse caso, atingidos, para saber se isso é mesmo verdade. Eles dizem que não, que tem uma dificuldade, até porque você não simplesmente liga para um importador e fala, você quer comprar meu produto que está sobrando no mercado? Não, isso passa por uma série de contratos, tem as restrições e as limitações e as regras de cada mercado, você tem que se adequar, se adaptar àquelas regras, esses mercados já compram de outros lugares, então você tem uma mudança no fluxo de toda a cadeia global, dependendo da tarifação imposta dos Estados Unidos. Estava até perguntando agora, falando com fontes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o ministério liderado por Geraldo Alckmin, perguntei, o Alckmin teve, desde um anúncio, né, dessa lista de exclusões, salvo engano, foi na quarta-feira passada, né, porque o dia D ia ser quinta, eles anteciparam, ia ser sexta, né, 1º de agosto, eles anteciparam, quarta-feira já anunciaram essa lista de exceções, que é longa, são quase 700 produtos. Eu perguntei, desde então, Alckmin teve mais alguma reunião com o Howard Lutnick? Ele já tinha tido umas 3 com o secretário de Comércio americano. E me disseram não, só por correspondência, né? Então, ainda está sendo esperada uma nova conversa com o secretário de Comércio. Haddad anunciou na sexta-feira passada que ele teria essa semana uma reunião com o secretário de Tesouro Scott Bessent. Talvez eles estejam guardando isso a 7 chaves, mantendo em sigilo, só vão anunciar depois o que aconteceu. Uma videoconferência mais longa. O Scott Bessent trata diretamente dessas questões, ele até na nota na Secretaria do Tesouro tem que passar, por exemplo, quando teve aquela sanção da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, impondo aquelas pesadas sanções financeiras, passa ali pela Secretaria do Tesouro do Bessent, para vocês terem uma noção da centralidade que o secretário de Tesouro assume nos Estados Unidos. Essa reunião ainda não aconteceu, mas tem expectativa de que aconteça. A gente está na quarta-feira, né? A gente tem quarta, quinta e sexta. Pode ser que aconteça nos próximos dias, pelo menos isso é o esperado pelo Ministério da Fazenda, mas não foi feito nenhum grande avanço desde então. Por outro lado, você tem o setor privado que contratou escritórios de advocacia grandes, fortes nos Estados Unidos e lobistas, principalmente, que é uma atividade regulamentada absolutamente normal e usual nos Estados Unidos. Então, grandes lobistas e consultores econômicos para acessarem essas autoridades em Washington, essas autoridades próximas à Casa Branca, a sua contraparte, quer dizer, os importadores. Então, o McDonald's, que compra muita carne de hambúrguer no Brasil, que precisa da carne brasileira, que é uma carne importada principalmente para fazer um hambúrguer americano, eles não têm de onde comprar imediatamente. Da Argentina não consegue suprir imediatamente na qualidade e na quantidade da carne brasileira. E o ciclo de abate do boi, o ciclo de carne bovina nos Estados Unidos, apesar deles serem um grande produtor, passa por um dos piores momentos de baixa. Portanto, eles precisam da importação da carne brasileira para suprir a sua indústria local. E vem o McDonald's, vem um Starbucks, no caso do café, faz pressão sobre o governo americano. É isso que vai surtindo efeito, né? A gente tentar... Restabelecemos a conexão aqui com o Flávio Taliba. Vou parar de falar, continuar perguntando para o senhor. Professor, o senhor estava falando do impacto, né, dependendo da região. Agora, o senhor consegue nos dar exemplo dos estados e das cadeias produtivas mais afetadas e localizá-las mais ou menos no mapa para a gente? Dê alguns exemplos assim concretos. Olha, esse estado, essa região, essa cadeia produtiva vai ser muito afetada pelo tarifaço, então o governo tem que ter um olhar especial para cá. Perfeito. Desculpa que teve uma queda aí na conexão, mas como eu estava comentando, o que nós temos concretamente, por um lado, o grau de exposição da região pelo tamanho da pauta de exportação que cada região tem para os Estados Unidos. E aí eu estava dando exemplo, por exemplo, da região Nordeste, que por volta de 11% está ligado da sua pauta de exportação para os Estados Unidos. E um exemplo concreto que a gente pode dar é na questão das frutas no Vale do São Francisco. Evidentemente, são cadeias produtivas bem menos adensadas, com mão de obra menos qualificada, muitas vezes formada, por exemplo, no caso do mel também, de pequenas cooperativas locais que produzem separadamente aquele produto e depois junta a produção completa e acaba exportando. Então,
o efeito do impacto regional diferenciado, exatamente, ele tem um outro elemento relacionado à capacidade que aquele setor teria de responder em busca, por exemplo, de novos mercados. Quando você tem segmentos com muito mais valor agregado na produção, com muito mais adensamento na cadeia, inclusive com fornecedores de insumos de outros países, a resposta desses segmentos tendem a ser de forma mais rápida no médio e longo prazo. E, diferentemente de produção de frutas, que além da questão que aquelas frutas podem estragar, se não tiver rapidamente um outro mercado, você tem uma perda de renda imediata para pessoas de baixa qualificação que têm a vida ligada diretamente àquela produção. E isso é o que preocupa, o aumento na vulnerabilidade daquelas regiões mais pobres, com densidades produtivas mais frágeis, como a região norte e a região nordeste, que potencialmente esse tarifaço possa ampliar os efeitos das desigualdades regionais. Isso é interessante, muito cruel também, né? Aprofundar a desigualdade regional. Quando o senhor fala, por exemplo, Sul e Sudeste, né? São produtos de alto valor agregado. A gente pensa em São Paulo, máquinas, veículos, equipamentos industriais, Embraer, né? São economias mais diversificadas, que têm multinacionais, têm influência política. Então, apesar delas exportarem muito para os Estados Unidos, elas teriam maior capacidade de manobra e sobrevivência. E aí, esses produtores que são, imagino que no Norte e no Nordeste também são menores, são cooperativas. Aí você precisa de um tipo de ajuda diferente. O que seria eficiente para socorrer esses setores e essas regiões, na sua visão, professor? Perfeito. Inclusive, no Norte e Nordeste, nós temos, no caso no Nordeste, a indústria de confecção, calçados e outros tipos de produtos de baixo valor agregado. Então, nesses segmentos, é essencial a maior presença ou a maior contribuição das economias locais, dos estados, dos governos estaduais, para socorrer de forma mais imediata essa perda de renda que provavelmente possa acontecer de forma muito mais efetiva do que nas regiões mais industrializadas, como a região Sudeste e a região Sul. O Centro-Oeste, como caso específico, a gente viu lá que apenas 3% do total que é exportado da região é destinado aos Estados Unidos. Então, isso tem um efeito muito mais tênue naquela região. O Centro-Oeste já tem uma pauta de exportação muito direcionada à Ásia, à União Europeia, e isso facilita todo esse processo de busca de novos mercados. O próprio ministro Haddad, aí no comentário anterior, foi muito feliz. Quer dizer, o Brasil tem que procurar, quanto mais mercados diversificados, quanto mais produtos diversificados puderá produzir, melhor para evitar exatamente esses choques tarifários no nosso comércio internacional. Professor, a gente tem menos de 2 minutos. Essa busca por novos mercados, por redirecionar a exportação, principalmente aí dessas regiões mais vulneráveis, quanto tempo leva isso em média? Isso é fácil? Qual o grau de dificuldade? O que precisa acontecer? Como é que é esse processo? É muito difícil, porque muitas das características dos produtos que são exportados, por exemplo, você vai vender uma fruta para um outro mercado, existem questões sanitárias envolvidas, e isso não esses canais novos de exportação, eles demoram, até um acordo comercial, tem toda uma questão relacionada à saúde, a buscar novos importadores em outros locais. Então, isso não é uma transição imediata. Por isso que nós estamos vivendo um momento bastante delicado, que precisa, sim, né, do apoio estatal, exatamente para minimizar os efeitos dessa transição em busca de novos mercados. Por quanto tempo isso deve ser mantido? Por exemplo, um programa que o governo sempre cita, algo como aconteceu na pandemia, depois no Rio Grande do Sul, que é uma ajuda de salário, 2 salários mínimos, aí o empregador tem que manter por pelo menos 4 meses o contrato com aquele trabalhador, ou então você associar redução de salário e jornada, porque até encontrar outro mercado, qual é o escopo de tempo que o governo tem que trabalhar com medidas como essas?
Eu acredito que no espaço de 1 a 2 anos nós possamos ter um redirecionamento desses mercados. E aí não só a questões salariais, mas também a questão de crédito, porque muitas dessas exportações elas têm uma adianta recebimento futuro de receitas. Então, o crédito é fundamental nesse tipo de mercado. E a pandemia, como você muito bem colocou, ela, de alguma forma, ela já nos ensinou como ter ações emergenciais que possam minimizar esses efeitos. É como se a gente estivesse passando por uma pandemia ligada ao comércio exterior. E isso, o aprendizado de anos atrás, certamente vai nos ajudar a superar essa fase.